noite, seja muito bem-vindo a mais um Estado Crítico. Durante a próxima hora e meia vamos aqui ter o comentário dos temas que importam à atualidade e também à sociedade civil. Os meus comentadores residentes são, à minha direita, Hilda Figueiredo e Eduardo Vítor Rodrigues, e à minha esquerda, Afonso Oliveira e João Teixeira Lopes. Aos quatro, obrigada por estarem aqui mais uma noite. Eu vou começar hoje pela minha direita e pelo Eduardo. Há uma semana, a esta hora, ainda estava reunido o Conselho de Estado e depois desta reunião o Governo deixa cair a medida da TSU, supostamente para haver aqui um escalonamento do IRS. Mas comparando as duas medidas, Eduardo Vítor Rodrigues, terão as duas o mesmo efeito? Produzirão as duas a mesma receita? Antes de mais, uma boa noite a todos, e eu gostava de começar por um ponto prévio ao próprio Conselho de Estado, ou seja, verificou-se de facto muita expectativa quanto aos eventuais resultados do Conselho de Estado, mas é bom que se diga que, mais uma vez, o Presidente da República andou mal e esvaziou o próprio Conselho de Estado numa visita que fez a uma fábrica no Alentejo, onde faz uma intervenção que é praticamente a intervenção de anúncio das conclusões do Conselho de Estado, que ainda não tinha decorrido, e portanto eu penso que isso esvaziou um bocadinho as expectativas que nós tínhamos todos de um debate bem mais profundo do que o debate estrito da própria TSU. Agora, relativamente aos resultados que nós tivemos a oportunidade de saber pelos meios mais oficiais e por algumas entrevistas que desvendaram um outro aspecto até mais orgânico de funcionamento, como sucedeu nos 2 dias seguintes, nomeadamente por parte do Dr. Menezes, que explicou até algumas das questões que lá decorreram. Aquilo que vale provavelmente a pena dizer é que, em primeiro lugar, o Governo andou bem. Recuar numa medida que era errada não fica mal a ninguém, é um sinal de humildade democrática. E, portanto, com a mesma frontalidade com que semana passada disse que a TSU era uma medida completamente errada, com a mesma frontalidade tem que se dizer que em democracia, quando alguém recua perante uma medida errada, não está mais do que a ler os sinais das pessoas. Agora, há aqui uma fraude política. E a palavra pode não ser muito doce, mas de facto o que está aqui a acontecer é uma fraude política que está a ser contada aos portugueses. Saímos por causa das medidas que substituem... Das alternativas. Nós saímos do Conselho de Estado e nos 2 ou 3 dias subsequentes tivemos dos membros do Governo, inclusivamente Passos Coelho, a anunciar uma disponibilidade para encontrar alternativas que passariam pelo rescalonamento do IRS, mais umas coisinhas que iriam aí arranjar para dissimular que se trata apenas de um rescalonamento aos trabalhadores. E aquilo que está em jogo não tem nada uma coisa a ver com a outra. A TSU não era uma medida de austeridade, a TSU não dava fôlego financeiro ao Orçamento de Estado, enfim, havia ali um ganho de 500 milhões de euros que é absolutamente desprezível no contexto daquilo que o Governo necessita, e o que o Governo diz é que recua na TSU, mas que depois precisa de encontrar medidas alternativas. As medidas alternativas vão valer 2,5 ou 3 mil milhões de euros, e à custa de uma operação de cosmética, que é um recuo que, como eu próprio disse, democraticamente fica bem, engendra um esquema de saque de mais 2 ou 2,5 mil milhões de euros para fazer os tais 3 mil milhões que vai acabar por sacar via IRS. Esse discurso é de extrema-esquerda, mas muito bem, estou a ouvi-lo. Peço desculpa? É de extrema-esquerda esse discurso. Bom, mas já sabe que essas conotações hoje já estão relativamente ultrapassadas. Eu sei que, sendo de extrema-esquerda ou de extrema-direita, a questão é que este é um discurso que está objetivado nos números. E como o Governo nos tem habituado a ser tão incisivo na abordagem dos números, embora depois tão pouco rigoroso no tratamento dos números, vale a pena dizer aquilo que são os números. 500 milhões era o ganho da TSU, 3 mil milhões é o ganho que vai decorrer dos cortes do IRS, mais as pensões, mais aquelas medidazinhas aos capitais que... aos ganhos de capitais do mercado de capitais que Mas são o Governo anuncia. necessárias ou não estas medidas extra? Até podem ser.
Eu para já nem discutia isso. Onde eu acho que está a fraude é que estas medidas não são alternativa à TSU, porque a TSU não era uma medida de austeridade. E essa é que é a questão fundamental. Há um embuste que visa legitimar mais um saque aos bolsos dos contribuintes. No limite, os contribuintes em Portugal têm tolerado a austeridade até um determinado momento em que se sentiram enganados, toleraram a austeridade, mas agora são enganados duas vezes. São enganados primeiro porque o governo vende a TSU como uma medida de apoio ao emprego e depois, não satisfeito, quando tem que recuar, recua com uma alternativa que saca mais de 2 mil milhões de euros do que a TSU significava para o Orçamento de Estado. Portanto, isto é um embuste que importa descodificar. Ficou clara a sua posição, Eduardo Vitor Rodrigues. Hilda, mas estamos de acordo que tem que haver aqui mais receita. Pelo menos os números hoje indicam que há um saldo negativo na Segurança Social de 695 mil milhões de euros. 1.000 milhões, não. Não, isso era um desastre completo. Esse valor não é correto. Milhões, peço desculpa. Mas, de qualquer forma, ainda voltando à TSU, a taxa social única, o que o governo pretendia com isso era, preto no branco, tirar aos trabalhadores para dar aos capitalistas. Ia diretamente do bolso dos trabalhadores, que tinham que pagar mais 7 pontos percentuais, para o bolso dos empresários, sobretudo dos grandes grupos que têm muitos trabalhadores, que deixavam de pagar 5, tal por cento. Portanto, diretamente. Já foi mas esta medida era apenas uma das muitas que estavam e que estão em cima da mesa, de uma política completamente errada, que de uma forma ou de outra visa sempre este objetivo, seja de uma forma mais direta e mais clara, como foi a questão da TSU, e por isso levou a este protesto popular muito forte de norte a sul do país, nas manifestações de 15 de setembro, como foi claro, e foi isso que levou a que deixasse de estar em cima da mesa esta medida, porque ela era demasiado descarada, de transferência direta dos trabalhadores para os bolsos dos capitalistas, era clara e, portanto, uma percentagem muito importante do nosso povo percebeu isso e foi o que se viu. Agora, a política de continuar a retirar aos trabalhadores uma parte importante dos seus salários prossegue como já vinha atrás. É preciso ter em conta que nós estamos a ser vítimas do orçamento para 2012, em que foram retirados o 13º mês, o subsídio de férias, uma percentagem que vai entre os 13% e os 10% nos salários dos trabalhadores da administração pública, que foram retirados também aos pensionistas da área pública, o 13º mês e o subsídio de férias, e que, por outro lado, não vão ser, este ano não vão ser repostos. Este ano não vão, ao contrário do que anda aí a ser dito, não vai ser reposto nada, não está prevista nenhuma reposição. E mesmo para 2013, o Tribunal Constitucional tornou preto no branco que não pode ser utilizado este processo. O Governo, no entanto, teimou em querer anunciá-lo. Eu espero que tenha aprendido a lição com as manifestações de 15 de setembro e com as que se vão realizar amanhã. Agora, dia 29 de setembro. Certamente amanhã teremos uma enorme mobilização, pelos números que sei que existem, de caminhonetas, etc., dos sindicatos, para Lisboa. Creio que será a maior manifestação de sempre. Mas amanhã veremos. E o que é preciso fazer mais para o Governo perceber que isto não pode continuar e que, portanto, a questão não é TSU, a questão é toda uma política completa em que essa era apenas um afloramento muito grave, mas
Apenas um. A CGTP, sim, eu vou-lhe dizer respondendo apenas com 4 propostas que a CGTP esta semana divulgou e apresentou ao Governo e que no seu conjunto rendiam cerca de 6 mil milhões de euros. Bastava criar uma taxa de 0,25% sobre as transações financeiras. Apenas 0,25%. Não estamos a falar de 7%, estamos a falar de 0,25% sobre todas as transações financeiras. Só isso daria uma receita de superior a 2 mil milhões de euros. Depois, com a criação de um escalão de 33% sobre a taxa do IRC, do Imposto sobre as Empresas, para aquelas que têm um valor superior a 100 milhões de euros por ano, e só isso daria mais de 1.000 milhões de euros. Depois, uma tributação adicional nos dividendos, e só isso daria mais 1.665 milhões de euros. Além do combate à fraude e à evasão fiscal, um combate efetivo que daria um valor superior a 1.000 milhões de euros. No seu conjunto, tínhamos aqui 6 mil milhões de euros, ou seja, o suficiente para impedir que sejam feitos os cortes do 13º mês, do subsídio de férias a todos os trabalhadores, das pensões, o corte nas pensões e reformas, e que possa ser reposto o dinheiro que estão a retirar, que estão a roubar, como dizem as pessoas, aos salários. E, portanto, tem aqui, só com estas 4 medidas, agora veja, outras medidas no âmbito efetivo da tributação daqueles que continuam a não tributar. Hoje há uma liberalização completa de capitais que vão para a Holanda e para outros sítios, para os chamados paraísos fiscais, onde não têm que pagar grandes taxas, e sabe-se como isso envolve milhares de milhões de euros. Bom, é controlar isso e deixaremos de ter esta fuga permanente do capital que depois recai sobre os trabalhadores e sobre a população em geral. Deixa-me ouvir agora o Afonso. Afonso, antes de mais, estas medidas que ele fala, estas 4 medidas, chegam à Assembleia? Deixe-me dizer-lhe, antes, se me permite, boa noite a todos. Deixe-me dizer-lhe que, permita-me começar por outra forma, porque o Eduardo Vitor Rodrigues, na forma como introduziu o tema, merece da minha parte pelo menos um comentário. Não me parece razoável, é o mínimo que posso dizer, os termos foram apresentados ou foram aplicados. Já não me admira muito da Helena Figueiredo, porque é um discurso muito do PCP, e, portanto, é um discurso muito forte, muito agressivo. Sempre agressivo nas palavras, não é no tom. Não é cordial e agradável. Não é agressivo. Das palavras. Vai ao cerne da questão, que é para quem é bastante diferente de... Sim, eu compreendo. Temos os lados. Agora, está a servir. Agora, vir dizer, está a e ser do Partido Socialista, ouvir-se dizer que há um embuste nesta medida, deixe-me explicar, não faz sentido. Não faz sentido. É na criação de uma alternativa a uma medida. Posso, senão não consigo explicar. Não pode raciocinar na base de uma suposição do que eu disse, ou de uma releitura do que eu disse. Mas posso, pelo menos, falar e depois, no final, nós podemos conversar sobre isso, se for esse o tema, ou se for necessário debatermos. Agora, a proposta inicial do Governo, todos os portugueses perceberam, havia aqui uma intencionalidade. Não vale a pena agora, na minha opinião, ir muito ao fundo dessa questão, já foi ultrapassada, mas de qualquer forma havia uma intencionalidade. A intenção que foi explicada pelo Governo era que houvesse dinamização da economia. Criar emprego, aumentar a competitividade, baixar os custos das empresas. Foi essa a intenção. É evidente que percebeu-se que o facto de haver aqui um esforço de quem trabalha, das pessoas que estão a trabalhar, um esforço para a sua empresa, não é para os patrões, para a empresa, não foi bem entendida. E, portanto, isso foi reconhecido pelo Sr. Primeiro-Ministro e reconheceu que havia aqui realmente, da parte das pessoas, não houve uma boa reação a essa medida. E, portanto, enfim, vamos ver como é que ela vai Mesmo agora pela parte dos patrões também não houve uma boa reação, perceberam, apesar de reconhecerem, muitos deles nem o disseram, mas é evidente que se reconhece que há redução dos custos das empresas, não tenho nenhuma dúvida. Mas reconheceram que a medida, nos termos a que estava desenhada, podia ter efeitos negativos. E, portanto, isso foi discutido, amplamente discutido, e houve o Conselho de Estado, e devo dizer que discordo do que foi dito do Vítor Rodrigues por uma razão muito simples. O Sr. Presidente da República, na minha opinião, ao contrário do que disse, esteve muito bem.
neste processo. Teve muito bem porque envolveu o país de forma silenciosa com o som que quis dar, digamos assim, no momento em que quis intervir, mas de forma cuidadosa e falando com todos os intervenientes, foi possível do Conselho de Estado surgir alguma moderação no discurso. Na minha opinião, em relação à medida da TSU, houve um excesso do discurso na praça pública. Isto é a minha opinião pessoal. O excesso de palavras, digamos assim, antes de estar perfeitamente desenhadas as medidas todas do Orçamento de Estado. A TSU, ao contrário também do que disse, não era a única medida que foi apresentada. O Governo, na altura, também disse, claramente, o Sr. Ministro das Finanças disse claramente que havia outras medidas necessárias para cumprir o déficit do próximo ano, ou pelo menos para reduzir, digamos, o estado em que está o país, em que está o Orçamento de Estado neste momento. Portanto, isso foi explicado, não houve nenhum embuste, houve uma explicação. Claro que depois pode-se associar, como fez ele da Figueiredo, associar a manifestação. A manifestação não é apenas a questão da TSU. Já falamos disso semana passada aqui. Não é apenas a questão da TSU. Não explicou a questão central. E qual é a questão não central? explicou a questão central. Então. É que eu não disse nada disso. O embuste não é a saída a forma de saída disto tudo. Então. O embuste é que o Governo sai da TSU, e eu felicitei-o, mas diz, nós saímos da TSU e precisamos de uma medida alternativa. Não é como está a dizer. O Sr. Primeiro-Ministro fez uma comunicação ao país. Na minha opinião, não vale a pena estarmos aqui a discutir. Eu já percebi a sua opinião e espero também que perceba a minha opinião. Mas fez uma releitura manipulada dela. Não há nenhuma releitura. Quem nos está a ver e ouvir, não há nenhuma releitura. Foi explicado claramente que a medida da TSU não tinha um objetivo orçamental. Então para que é que vem uma alternativa? Uma alternativa? Sim, para que é que vem a reconstrução dos escalões de IRS? Não é alternativa. A questão dos escalões de IRS era uma matéria que estava já em discussão no âmbito para o Orçamento de Estado. Não é uma matéria nova, não surgiu depois da TSU. Eu acho que não vale a pena irmos aprofundar muito fortemente, digamos assim, na minha opinião, por uma razão simples. Ainda não estão apresentadas as medidas do Orçamento de Estado, está em discussão. Como sabe, também houve uma reunião do Conselho Económico e Social, dos parceiros sociais, digamos assim, e também daí surgiu alguma informação e penso que o Governo, com os dados que resultaram dessa reunião, em que a CGTP apresentou várias medidas, que terão que ser analisadas pelo Governo, evidentemente, não é possível avaliarmos agora aqui as medidas todas que foram apresentadas, porque esses números têm que ser verificados, não tenho disso nenhuma dúvida. Portanto, o que é importante dizer-se, na minha opinião, é que estamos perante uma situação difícil para o país, uma situação em que o país tem que cumprir com o acordo internacional, e o Partido Socialista sabe disso. É por isso que eu não concordo nada com os termos que apresentou aqui hoje neste debate, porque o Partido Socialista tentou sempre, aliás, percebeu-se isso durante este ano, tentou sempre sair do acordo da Troika, rasgar o acordo. Isso não é e, portanto, é a minha opinião. Sim, depois poderá dizer o contrário. Agora, tentou sempre, por vários comportamentos, colocar-se à margem do acordo. Exatamente. Portanto, eu espero que não o faça, mas eu digo, a minha opinião, votar contra o espero que não o orçamento faça. está a fazê-lo claramente. É uma posição que já se percebia que ia acontecer, fosse qual fosse a circunstância. Havia condições internas do Partido Socialista, que não sou eu que vou explicar isso, que obrigariam, digamos, a votar contra. Obrigariam, acho que não obrigariam, mas pelo menos levaram a que votasse, a que anunciasse votar. Por uma razão simples. Vou-lhes dar um exemplo muito concreto. O ano passado, o atual líder do Partido Socialista disse várias vezes, antes do Orçamento de Estado, que não se pronunciaria, não tomava nenhuma decisão antes de conhecer o Orçamento de Estado. Então este ano, antes de conhecer o Orçamento de Estado, já tomou uma decisão prévia. Não faz nenhum sentido. Quando o assunto estava em discussão. Portanto, houve um excesso de dimensão pública, compreendeu-se. Houve humildade democrática da parte do Governo, acho muito bem, é assim que deve ser a democracia. As pessoas falaram, houve o Conselho de Estado, houve-se, digamos, parceiros sociais no âmbito que se deve ouvir, ouviu-se também as pessoas, sem dúvida, e a praça pública, digamos assim, e espero que daqui resulte, e vai resultar, um orçamento que lhe devo dizer, e agora era aí que eu queria chegar, isto foram só as partes iniciais, digamos assim, um orçamento claramente difícil. Não tenho nenhuma dúvida disso. Quem tiver noção do estado em que está o país, em que estava o país, da necessidade de cumprir perante a comunidade internacional, perante os nossos credores internacionais, e a necessidade de obter o financiamento, que Portugal vai receber agora um financiamento desde que cumpra o que está estabelecido, isto é que é a questão central para o país. A questão mais importante é cumprir. Um orçamento difícil. Deixe-me ouvir o João Teixeira Lopes, foi o único que ainda não falou. Bem, alguma coisa vai ter que acontecer, João Teixeira Lopes. O déficit dos primeiros 6 meses deste ano está nos
6,8%, portanto longe dos 5% previstos para 2012. O Governo ainda vai a tempo de ganhar aqui alguma coisa, de poder combater o déficit? Antes de mais, boa noite a todos os telespectadores, boa noite também aos que estão aqui presentes, mas essa é a grande questão. O Governo disse-nos várias vezes que estávamos a fazer um caminho que ia ter resultados e que os resultados se iam já medir este ano. Ora, apesar de todos os sacrifícios que foram impostos aos portugueses, estamos com um déficit consideravelmente superior ao do ano passado, 6,8, o que deveria ser o sinal amarelo a transitar para vermelho de que as políticas que estão a ser seguidas são completamente erradas. Há exemplos históricos imensos sobre como estas políticas deram mau resultado, são conhecidos, na América Latina há inúmeros exemplos, na Europa também, e temos inclusivamente o caso grego a demonstrar-nos como esta receita falhou. Entretanto, como também se deve lembrar, ainda há um mês atrás, o Sr. Primeiro-Ministro na festa do Pontal dizia que o próximo ano ia ser já um ano de crescimento económico. Sabemos agora que as previsões apontam para uma contração do PIB de 1%, ou, segundo algumas organizações internacionais, de quase 2% do PIB, porque as medidas recessivas que o Governo está a preparar vão aumentar ainda mais a própria recessão. Isto é, a receita foi desastrosa e foi incompetente. Em relação à Troika, não houve uma única voz que se tivesse manifestado a favor da Troika, peço desculpa, a TSU, não houve uma única voz que se tivesse manifestado a favor da medida. Nem na academia, nem na chamada economia real. A própria Troika, quando percebeu que a medida estava a ser muito mal recebida e que poderia significar, como significou, o esvaziamento da base social do próprio Governo, a própria Troika tratou de se demarcar imediatamente a medida, dizendo que era uma, entre outras, que não estava a impor nada e reconhecendo que nunca em nenhum país esta medida da TSU tinha sido imposta. Ou seja, o Governo preparava-se para utilizar os portugueses, e em particular os portugueses mais pobres, como autênticas cobaias de um experimentalismo que apenas vem... Esse é o discurso do Bloco de Esquerda, já o conheço. Discurso do Bloco de Esquerda, olha, discurso de reputados economistas de todas... Está a ser apresentado. Acabou por voltar atrás, Discutados, mas já agora permita-me, foi obrigado a voltar atrás. O Governo jamais voltaria atrás se não tivesse havido uma manifestação no dia 15 de setembro. Mas, na verdade, este discurso que o Afonso diz que é do Bloco de Esquerda foi ouvido por patrões, foi ouvido por organizações sindicais, foi ouvido, os argumentos foram ouvidos por todas estas organizações. Inclusivamente. Eu acho que o Dr. Bagão Félix ainda foi mais duro do que o João. A doutora Manuela Ferreira Leite utilizou um argumentário que eu próprio, acompanhando no essencial o que ela disse, eu próprio não tinha coragem aqui de evocar nos termos em que ela evocou, quer dizer, pediu o voto contra dos deputados do PSD ao Orçamento de Estado, pediu para as pessoas irem para a rua, ela própria admitiu que iria para a rua, etc. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Governo propôs uma medida que mostra um total alinhamento do país. E esse alinhamento não se resolve com este recuo tático. Porque, reparo, o Governo é o mesmo. O Governo que propôs a medida da TSU é o mesmo Governo que uma semana depois corre a esconder o que ia propor, que é uma espécie de Robin dos Bosques ao contrário. A TSU é roubar aos pobres para dar aos ricos. Os ricos, entretanto, perceberam que não havendo mercado interno, não havendo consumo, não havendo procura, eles próprios sairiam prejudicados. E o Primeiro-Ministro inventou uma história que mostra mal perder. Uma história mirabolante, que só pode ser explicada por alguém que está completamente fora da realidade. Disse que os empresários estavam com medo. Os empresários não apoiaram a medida porque tinham medo dos trabalhadores. E porque, segundo o Primeiro-Ministro... Sentirem represálias por parte de... Não, perdão, isso foi dito na televisão. O Primeiro-Ministro disse os empresários ainda estão presos a uma concepção de luta de classe, ainda acham que há uma divisão entre trabalhadores e capital, como se não houvesse, como se de facto isso não fosse um dado histórico, um dado da própria realidade. Os trabalhadores fizeram chantagem e os empresários, inclusivamente, tiraram o apoio e suporte ao Governo. O Governo, neste momento, não tem sequer o apoio dos empresários, já se percebeu isso. O que quer dizer que é um Governo que tem os dias contados. Também já se percebeu, toda a gente percebeu que este Governo vai cair mais cedo ou mais tarde. Agora, o que se passa, na verdade, e permita-me ligar com a questão do Conselho de Estado, é que houve um divórcio enorme entre o país e o Conselho de Estado, percebeu-se muito bem. Qualquer pessoa que estivesse a assistir ao decorrer ao processo, percebia que entre o que estava lá dentro e o que se passava cá fora, naturalmente, esperavam mais. Repara, o Conselho de Estado, inclusivamente, mostra
como o Sr. Presidente da República, que é o mais impopular Presidente da República da democracia portuguesa, está de facto a suportar o governo, apesar de supostas divergências. O Presidente da República disse duas coisas que importa reter. Disse, não admitirei mais sacrifícios de austeridade a não ser para os mais ricos. Nada do que aconteceu, nem do que está preparado, vai nesse sentido. Os impostos que o Governo está a preparar para o rendimento são impostos baixíssimos, que nem sequer conseguiu calcular, nem sequer sabe qual é o montante, e toda a gente já viu e já percebeu que vamos ter aumento do IRS para a classe média e para, enfim, a massa dos trabalhadores. Segundo aspecto que o Presidente, também toda a gente deve recordar, o Presidente, quando foi à altura do governo de Sócrates, disse, e bem, que a austeridade tinha atingido um nível insustentável, que a partir dali não poderia haver mais austeridade. Entretanto, o que tem havido, e só, é austeridade. Logo, é um Presidente que está completamente em contradição consigo próprio. É alguém que também já está distanciado do país. Não percebo, no entanto... O país, neste momento, se existir uma crise política ao ponto de fazer cair, por exemplo, o Governo ou este Executivo, será muito pior, um cenário ainda mais negro? Mais negro do que este? Como é que é possível um cenário mais negro do que este? O país está-se a afundar em exaustão fiscal, em espiral recessiva. Eu gostava de ouvir alternativas. Mas há uma alternativa. Eu gostava de falar sobre isso. Aquelas medidas que foram apresentadas pela CGTP, que a Hilda trouxe aqui, são medidas realistas e que já foram apresentadas várias vezes. É preciso. Mas como o Afonso disse, já vão ser analisadas, não é? É preciso ir buscar esforço a quem ainda não fez. É preciso ter um sentido social de partilha dos esforços. Neste momento, quem faz os esforços é, na verdade, a classe trabalhadora e a classe média. Mas há outra questão que é fundamental, que toda a gente já percebeu que tem que ser feita, que é a renegociação da dívida. Quanto mais depressa nós renegociarmos a dívida, melhor. Quanto mais tarde a renegociarmos, pior, porque vamos estar com a economia ainda mais destruída. Repare que todas as empresas... O Governo diz, nem pensar, é um crime de lesa majestade, sermos mal vistos por Bruxelas e pela sacrossanta senhora Angela Merkel. Mas isso pode acontecer, na sua opinião? Tem que acontecer já. Já voltamos ao João Teixeira Lopes, mas Afonso... E antes de Deixe-me só responder... acrescentar aqui, antes da pergunta que me vai fazer, acho que é importante que as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, o país está numa situação muito difícil há uns anos, não é de agora, não é hoje, nem esta ficção que foi criada aqui. Há dificuldades, o Governo tem dificuldades, um período de austeridade é um período muito difícil, veja-se o caso agora de Espanha e vai-se ver outros países em que as dificuldades... É claro. Em França, por exemplo, neste momento a Hollande tem uma fraca aceitação pública, as últimas sondagens apontam nesse sentido, mas eu não estou a dizer que é pelas medidas que tomou, é a realidade hoje, está difícil para toda a gente, para todos os governos. Mas há aqui uma coisa que eu gostava de dizer assim muito rapidamente, para quem nos está a ver e a ouvir. O Governo, durante este ano, fez, aliás, as contas do Orçamento de Estado, a execução orçamental, apontam nesse sentido uma redução da despesa de 1,2%. Também é um dado claro. Apesar de, ao nível da receita, não estar aos níveis que seriam desejáveis de acordo com o orçamento, é verdade. O grande problema é que essa redução da despesa, mas a verdade é que o orçamento foi em serviços públicos essenciais eu digo já e em funções sociais do Estado, como a educação, como a saúde, mas eu em 2 minutos digo já, ou num minuto digo já qual é. Piorando o nível de vida das pessoas. Deixe-me dizer, mas há um dado importante. Apesar disso, o orçamento, o déficit orçamental, apesar de estar elevado, baixou face ao ano anterior. Baixou, do primeiro semestre situou-se o que é um esforço para o país. 2011 Porquê? em 8,2%. Claro, porque a economia não decresceu 3%, 3 e pouco por cento. Portanto, há aqui um período difícil. É um período difícil e mesmo assim desceu. Deixe-me dizer, só 3 ou 4 números ou 5 números para ficarmos aqui muito claros em relação a isto. Este ano cortou ao nível da despesa 1,2%. 800 milhões em consumos intermédios, meio por cento do PIB de descida. 1,2 mil milhões de euros em despesas com pessoal, é verdade, que é o esforço das pessoas também, até ao momento. É verdade, claro. É verdade. Deixaram de pagar o 13º mas tem que se reconhecer, mas cortaram entre 3 a 10% nos salários e mandaram para o desemprego não sei quanta gente, não é só claro. 151 milhões de euros com as fundações. Falámos daqui um bocado sobre isto. Quase 1,2 mil milhões de euros nas PPPs, também vamos falar sobre isto. Ou seja, há mais reduções. Essa é ficção. Não é ficção. Essa é ficção. Como é que é ficção? Este tema já falamos mais à frente e não comecem agora a abrir já este debate das PPPs aqui. Nós já regressamos a este lado. Antes de mais, quem é que ainda não pagou a fatura desta crise, Eduardo Vítor Rodrigues? Olha, eu acho
que agora vai-me ficar muito mal, mas eu vou citar o Presidente da República. Eu acho que ainda não pagou a fatura da crise, foram muitos dos seus responsáveis. Há apenas um grupo social, económico, se quiser, uma faixa possidente da sociedade portuguesa que ou se silenciou ou sussurrou um pequeno acordo à TSU, que foi a banca. A banca ainda não pagou a sua fatura na crise e a banca é muito responsável por esta crise, porque a banca em má altura foi socorrida pelo Estado. Aliás, víamos muitos liberais afirmadamente liberais do ponto de vista ideológico, a depois terem uma prática que parecia quase uma prática socialista no sentido mais puro da palavra. Isso foi só socializar os prejuízos. Pois, só que no momento em que precisaram do Estado. Gostava que explicasse melhor isso já agora. Com certeza. Basta imaginar o que teria sido a boa gestão do dossiê BPN para perceber o que teria significado para as contas públicas de ganhos ou de não perdas do dossiê BPN. Como sabe, já agora se me permite interromper, ao nível do dossiê BPN, estamos de acordo com um dossiê que custa muito dinheiro aos portugueses. Pois, com certeza. Eu, como faço parte da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BPN, tive a oportunidade de ouvir as pessoas todas que lá foram e acompanhar todo o processo e estudar esse dossiê. O que lhe devo dizer, as conclusões não estão tiradas ainda, vai ser agora feito o relatório e vamos ver em que termos será o relatório, mas há um dado para mim que é clarinho, que houve um atraso enorme da parte do Governo, não estou a falar da parte criminal que tem a ver com o caso de polícia. O BPN começava um caso de polícia. Eu sei. E, portanto, não tem a ver só com os portugueses nem com o Governo. Agora, há uma parte do Governo que foi a decisão em relação ao BPN que se atrasou anos. E foi o governo anterior que teve esse dossiê nas mãos, como sabe, não é? Mas sabe que eu não vejo a realidade a preto e branco. Quando este governo chegou... Eu não vejo a realidade a preto e branco. Tudo o que é PS não é branco e tudo o que é PS... Eu não estou a falar do PS. Eu não estou a falar do PS dentro... Neste caso, como em muitos outros, podem partilhar as responsabilidades. Porque foi PS, PSD e CDS que assinaram o mas nós estávamos a falar do BPN, não era da Troika. Foi do BPN. PS, PSD e CDS estão na prática, na base deste mostra o tempo que foi demorado, isso é clarinho. É clarinho como a água. O tempo que se demorou foi excessivo na resolução do BPN. O que eu ficaria preocupado é se dissesse que o meu exemplo é um mau exemplo, porque não afina com a... É um bom exemplo. Ou seja, quem ainda não pagou a fatura... Então porquê é que a banca neste momento não paga... Não é banca, mas aí é por uma... Aí é uma opção clara do Governo. Ou seja, o Governo está muito ancorado na perspectiva de que convém libertar os grupos económicos mais possidentes de impostos e de carga fiscal, na convicção de que estes grupos económicos, acumulando riqueza por não pagar impostos, vão depois reinvestir a riqueza, criando, portanto, emprego e gerando um ciclo de crescimento. Ora, o que este último ano e meio veio a demonstrar é que isso não tem acontecido. E a própria banca recusou-se a utilizar uma parte ou o todo dos 12 mil milhões que lhe estavam disponibilizados para se recapitalizar, porque não quis ter como parceiro o Estado, ou seja, a banca quer ter como parceiro o Estado numa lógica de donativo, mas não numa lógica de participação. Eduardo Vítor, peço desculpa, mas essa questão não pode ser colocada assim, se me permite, com toda a sinceridade. Ainda hoje foi anunciado 40 mil milhões de apoio à banca espanhola. O sistema financeiro é fundamental para que a economia funcione, estamos de acordo. Digo que não. Muito bem. No caso português, foi disponibilizado 12 mil milhões para apoiar a banca, que será financiar a banca, não é apoiar como muitos partidos dizem, não é como muitas pessoas dizem, não é apoiar a fundo perdido, é financiar. Sim, mas eu não é um custo muito elevado e que os bancos terão que pagar. Portanto, é natural que as empresas, e bem, não, mas eu não estou a dizer que está mal. O mais incrível é que os bancos pagam uma taxa muito inferior àquela que depois vão levar. Olha, quem nos está a ouvir sabe que não é verdade. Qual é que será a taxa? É uma taxa muito elevada. Mas quem nos está a ouvir sabe que é taxa elevadíssima que tem que pagar ao banco por qualquer financiamento disponibilizado no âmbito do acordo com a Troika. É ridículo o IRC que os bancos pagam, por exemplo. Eis um aspecto. Os bancos pagam muito pouco IRC. Agora, há uma nota,
permite. Mas são os Sim, bancos que já têm que pagar, em média 10 que ainda 12%. têm que pagar São a todas as fatura pessoas, com certeza. Mas não são só os bancos. Deixe-me só dizer em 20 segundos. Em 20 segundos. Pois, mas está a ver, mas nós temos 20 segundos muitas vezes para dar os exemplos e eu consegui dar 2 e já não consigo mais. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer em uns rápidos 20 segundos. Eu sei que provavelmente é esse o papel que nos compete e, portanto, de alguma forma eu tentarei cumprir o meu também. Mas eu não consigo ver a realidade a preto e a branco. Ou seja, eu não consigo depurar tudo o que o PS faz, transformando em tudo o que o PS faz numa grande coisa e ver depois tudo o que os outros fazem e transformar tudo o que os outros fazem numa péssima coisa. Eu não tenho o papel do Midas no que diz respeito às medidas de política. E, portanto, sou capaz de reconhecer com muita humildade aquilo que correu mal na gestão do Partido Socialista. Mas há uma coisa que é preciso dizer. É verdade que foi o governo do Partido Socialista que assinou e que teve a responsabilidade de chamar a Troika, mas também é verdade que foi o governo do Partido Socialista que, com críticas brutais do PSD, levou até à exaustão a hipótese de sobreviver sem um pedido de assistência internacional. E desde dezembro que andava a ser pressionado, nomeadamente pelo PSD, para abrir as portas ao FMI. E foi José Sócrates que disse frontalmente: com o FMI eu não governo e demitir-me-ei. E o PSD deitou fora a única hipótese que nós tínhamos de escapar ao FMI, que era o PEC 4, dizendo que era um PEC de brutal austeridade. O Teixeira dos Santos, o que é que pensa e depois, sobre isso, peço desculpa? O Teixeira dos Santos, na altura que era ministro, o que é que pensa sobre o que está a dizer neste momento? Quando foi ele que tomou a decisão, até zangando-se, isso é público, zangando-se com o engenheiro José Sócrates, que resolveu chamar o FMI. Sim, o que é que pensa sobre o que é que pensa sobre o que está a dizer? Olha, é engraçado que ele ainda recentemente fez uma conferência na Faculdade de Economia em que disse muito claramente o que é que pensava. Então. Ou seja, ele continua a achar que a vinda do FMI podia ter sido evitada. Então, agora, no momento em que os banqueiros se reuniram com o ministro Teixeira dos Santos, ele percebeu que havia uma inevitabilidade. Mas essa inevitabilidade foi muito criada pelo próprio PS. O senhor Ministro das Finanças na altura disse que dali a uns meses não... Mas eu peço desculpa, já ultrapassei os 20 segundos. Está neste momento no nosso território, é isso? E eu estou convicto que o PEC 4, mesmo que tivesse gerado um PEC 5 ou um PEC 6, seria sempre muito melhor para o país e muito menos impactuoso para os cidadãos do que... Mas como é que era impactuoso se não havia dinheiro para financiar? O PEC 4, isso não é verdade. As políticas que estão em prática... É apenas diferia em termos de intensidade, mas ia conduzindo a uma já não é pouco. excessiva. Já não é pouco. Mas como é que se financiava a economia? Mas poderíamos estar melhor ou pior. Agora temos que perguntar à Angela Merkel porque ela tinha... Eu não quero interromper ninguém, mas isto assim é... Meus senhores, temos um debate lá para casa. Eduardo Vítor Rodrigues, o socialista está a ter um comportamento muito sério. Temos um debate lá para casa, não só entre vocês os dois, que ainda por cima estão de lados opostos do sofá. Primeiro vou deixar concluir... Na prática, medidas muito idênticas. Porque defender o PEC 4 ou o PEC 5 é exatamente o mesmo ou muito parecido vamos ouvir agora duas opiniões que está a ser posto em prática. Eu tinha-me esquecido que o inimigo do PC costuma ser sempre o PS. E por isso não é inimigo. Eu tinha-me esquecido. O que é inimigo, o nosso inimigo são estas políticas. Claro. Estas políticas, a submissão primeiro à Troika, que... E eu até esqueci que o PC colaborou na queda do governo associando-se à direita. Eu esqueci-me desse pormenor, tem razão. Isso não é verdade. O que o PCP não pode aceitar são estas políticas que estão a pôr em causa o país, os interesses do país, em termos de crescimento económico, dizem que tomam medidas para sanear a economia e cada vez a economia se afunda mais. Dizem que é para combater o déficit, cada vez a dívida é maior e cada vez o decréscimo é maior e cada vez o que cresce mais é o desemprego. É a pobreza, é a exclusão social, em níveis que aqui na nossa região são assustadores. Nós também já vamos falar sobre isso mais à frente. Estamos numa região terrível, em que o desemprego atinge mais de 20% da nossa população, em que a exclusão
cresce diariamente com as pessoas a sofrerem. E isto é resultado destes anos todos de políticas erradas. Do primeiro do Partido Socialista. Claro que estaríamos melhor sem a Troika. Claro, com o PEC 6, como o Eduardo Vítor Rodrigues disse. Sem PECs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mas com uma outra política exatamente ao contrário, que não se ficasse subordinada aos interesses dos grupos económicos e financeiros. É preciso ter claro que só, por exemplo, no primeiro semestre, 13 grandes empresas do país, incluindo o setor bancário, incluindo os grupos económicos que temos, tiveram de lucros mais de 1.500 milhões de euros. Portanto, a crise não é para todos. A crise é para uma população que está a sofrer esta situação, para que os grupos económicos continuem a enriquecer cada vez mais. Deixa-me ouvir agora o João Teixeira Lopes, que ainda estava... Deixa-me só acrescentar mais duas coisinhas que eu não tive calada durante este tempo todo, que é o seguinte: portanto, o que era preciso era apostar no apoio à produção, ao setor produtivo, com crédito bancário. Nós temos a Caixa Geral de Depósitos, por enquanto ainda é pública, e lutaremos sempre para que o continue a ser, que poderia ser usada para isso, para apoiar a economia. Com uma melhoria dos salários e das pensões e reformas, nós teríamos uma dinamização do mercado interno, com maior poder de compra das populações, maior apoio então ao comércio, à hotelaria, à restauração, à pequena e média empresa, e então teríamos crescimento económico, e então teríamos criação de mais emprego, com um apoio efetivo às funções sociais do Estado, educação, saúde, proteção social e investimento público. Então teríamos uma economia dinamizada. E vamos dizer assim, e quem é que apoiava o país bem? Era ir, primeiro, ter renegociado a dívida e, em segundo lugar, ir procurar no plano internacional outras parcerias que não esta da Troika, com as suas imposições para servir interesses do setor financeiro internacional, porque é isso que se está a passar. Estamos mesmo na reta final desta primeira parte, mas há pouco não conseguimos ouvir João Teixeira Lopes. Estava a dizer exatamente que com o PEC seria igual ao cenário que temos hoje. Eu tenho uma discordância profunda em relação ao Partido Socialista nessa matéria, porque o Partido Socialista diz que um bocadinho menos de austeridade é a diferença, é uma diferença de, se quiser, de quantidade, não é uma diferença qualitativa. Ou seja, o Partido Socialista, enquanto estiver amarrado ao morando da Troika, essa é a grande questão, é a grande contradição, é o grande dilema do Partido Socialista. Enquanto não for capaz de conceber que não é com este tipo de medidas que, na verdade, são impostas por um diretório europeu que nós conseguiremos alguma vez sair da crise, o Partido Socialista vai estar sempre nesta situação da abstenção violenta. Agora vai votar contra o Orçamento de Estado, mas retirou a moção de censura. O Governo retirou a TSU. Bem, mas é só a TSU que está em causa? Neste momento era. A quantidade de medidas de austeridade que vem do orçamento, a única diferença era brutais. a TSU. E o PS imediatamente recua. O PS é incapaz de ter uma atitude Estamos ainda a ouvir o João Teixeira Lopes. frontal contra esta política. É apenas uma questão de grau. Uma questão de grau, não é, na verdade, uma questão de alternativa. Isto é, a ideia com que os portugueses ficam, com toda a franqueza, é que se o PS estivesse no poder neste momento, estaria mais ou menos a fazer a mesma coisa. E é com essa ideia que vamos terminar mesmo esta primeira parte do Estado Crítico. Nós regressamos daqui a poucos minutos para a segunda parte. Até já.